Olá, meu nome é Thiago Dias e eu estou responsável para passar aqui para você a parte de atendimento focado em vendas, né? Sou bancário, então é muito bom que você esteja aí também se dedicando ao estudo, porque estou no serviço público e isso é muito gratificante. Então, há algum tempo eu estive aí do mesmo lado que você, estudando, e o que eu posso dizer é que quando a gente vem para o lado de cá, a satisfação é muito maior do que a gente imagina e tem muito mais vantagem do que a gente imagina também. Eu queria ressaltar alguns pontos importantes. O primeiro deles é que, para o seu concurso, a banca ela separou a parte de atendimento focado em vendas de técnicas de vendas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa ter uma postura mais proativa. Você tem que levar essa postura proativa no dia da sua prova, né? Porque a banca vai te cobrar esse posicionamento que é o que a instituição quer de você quando você estiver trabalhando nela. Outro ponto, toda vez que a gente falar em atendimento, nós vamos lembrar da palavra marketing, né? Então, isso é importante você guardar. Atendimento e marketing são as mesmas coisas, nós vamos ver isso aqui logo à frente. Muita gente me pergunta a respeito de material. Ah, professor, que material que eu vou usar? Que livro que eu vou usar? Qualquer livro serve, que você tiver lá na sua casa, que fala sobre marketing, qualquer livro de qualquer autor, principalmente Kotler, se você tiver como conseguir algum, é o melhor, mas eu não vou dizer nenhum livro específico para você comprar. A matéria é muito extensa, você consegue muita coisa no material de vídeo aula e também no material impresso, né? Vamos começar então, eu separei aqui, para a gente poder dar uma olhadinha, a parte que está pedindo no edital. Observa lá, a gente tem marketing empresa de serviços, satisfação de clientes, valor percebido pelo cliente. Esses três primeiros pontos, eles são comuns na matéria de atendimento focado em venda e de técnicas de vendas. Seguindo, nós vamos falar também de valor de telemarketing, etiqueta empresarial, interação entre vendedor e cliente, qualidade no atendimento e, por último, nós vamos falar da resolução do Conselho Monetário Nacional de 2015, então, matéria bem recente, a gente tem que estar atento porque teve mudanças, né, e mudanças significativas nessa resolução, que era de 2010 e teve umas atualizações bacanas, nós vamos tratar sobre isso daí. Então, bola para frente, que tem muito assunto, né? A primeira coisa que a gente tem que entender, já que eu falei que atendimento e marketing é a mesma coisa, a gente começar a falar em marketing para a empresa de serviço, que é o que está lá no seu edital, né? Então, o que é marketing? Está aí a importância da gente saber a origem, onde surgiu. É dessa forma que você vai conseguir consolidar o seu conhecimento. É dessa forma que você vai conseguir não errar na prova, porque você foi atrás da origem. E na origem, o que quer dizer marketing? Marketing é mercado em inglês. E marketing é uma derivação. Tá, mas aí existem milhares de definições que eu posso ter para esse marketing, ou marketing, né? Inclusive, Gracioso, lá em 1971, ele tentou, inclusive, trazer isso para o português, né? Na época ele era publicitário, hoje ele é presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing, mas na época Gracioso era publicitário e ele tentou trazer essa palavra como mercância. E Richards, mais à frente, em 1986, que é uma pessoa muito influente no marketing também, ele tentou traduzir para mercadologia, mas isso não deu certo. O que a gente resume com marketing? Cálculo de mercado. Isso daí é consenso. Marketing é cálculo de mercado. Mas ainda assim, eu trouxe algumas definições importantes. Eu trouxe algumas definições que você vai precisar de entender para o dia da tua prova. Eu não vou ler cada uma delas, porque isso você pode fazer depois. A gente aqui tem que otimizar o tempo para coisas que realmente a gente precisa de fixar. E alguns pontos que eu queria ressaltar dessas definições são algumas palavras que ficam soltas aí, né? Então, essas palavras que a gente tem que ater, por exemplo, organização, que está aí na primeira e na segunda definição, criação, em todas elas fala sobre criação, então nada mais é do que o marketing, eu criar algo, um produto, um serviço. Aí a gente fala em benefício, a gente fala lá, então eu criei esse produto ou esse serviço para gerar um benefício para alguém e para mim também.
E isso tem um valor que não é somente monetário. Nós vamos estudar insatisfação do cliente logo à frente, que esse valor é muito mais do que o valor monetário, financeiro. A gente fala também em oferta, em troca, ou seja, eu tenho o produto ou o serviço e você tem o interesse, a necessidade. Em marketing a gente chama de desejo também. Então, essa troca que existe, ela gera o quê? Um benefício para as pessoas, né? Então, depois eu quero que você dê uma olhadinha com calma, leia essas definições, mas eu trouxe os pontos importantes da gente, para a gente poder lembrar o que é importante eu conceituar. Mais uma vez, qual é a origem? Quando eu ler lá na minha prova, quando que o examinador vai estar falando de marketing, né? Vamos ver aqui à frente. Um ponto importante. Marketing surgiu da necessidade dos industriais em administrar uma nova realidade. Volta aqui para mim. Qual é a origem desse marketing, né? Quando que ele surgiu? O marketing ele tem origem histórica, né? Não dá para saber quando que as pessoas começaram a utilizar o marketing na humanidade. Mas lá em 1940, na época que tinha a Revolução Industrial, na época da Segunda Guerra Mundial, que muita coisa estava acontecendo, um sujeito chamado Robert Bartels, na faculdade de Ohio, ele resolveu defender uma tese de doutorado dele. E ele colocou o nome dessa tese de Teoria do Marketing. Então, o estudo do marketing é de 1940 para cá. Então, ainda é um estudo jovem, é um estudo moço ainda. Então, a gente tem muito o que aprender. Tanto é que, antigamente, o marketing ele ocupava um lugar modesto nas organizações. Lembra que a gente falou logo no slide anterior sobre organizações? Então, antigamente, nas organizações, nas empresas, o marketing ocupava um lugar modesto, era acessório. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o marketing está lá na cúpula, no poder de decisão da empresa, dada a importância dessa matéria, né? Continuando o próximo tópico, pode colocar na tela. Nosso próximo tópico é mais que uma ferramenta de venda. Bom, vamos voltar aqui. Ferramenta de venda, a gente tinha aquele conceito, aquele senso comum, né, que lá no início, quando o marketing começou a ser utilizado, de que marketing era vender. Então, o cara era vendedor, era marqueteiro. Mas essa não é a visão que o meu aluno tem que ter. O meu aluno tem que esquecer, expandir o horizonte dele, entender que marketing é mais do que vender. Marketing é você atender a necessidade, satisfazer o cliente. Então, para isso, a gente tem que entender que a venda está inserida no marketing, mas marketing não é só vender. A gente tem também que marketing é uma filosofia, uma postura mental centrada no cliente. Então eu preciso de entender, eu preciso de conhecer o meu cliente para eu poder atender esse cliente. Isso foi o terceiro ponto que a gente falou, que é importante. O quarto ponto, né? Então o quarto ponto está dizendo que, pode pular na tela por favor, que marketing ele serve para atender às necessidades do cliente, né? Tanto interno quanto externo. Para isso, pode voltar aqui, a gente tem uma palavrinha muito bacana, né? Porque olha só, a gente fala de marketing interno, né? Ou seja, de atendimento do cliente interno e externo. Então eu tenho que satisfazer dois tipos de cliente? Exatamente. Você tem dois tipos de cliente? Tem dois tipos de cliente. Quando você passar no concurso e for trabalhar lá no banco, você vai ter o seu chefe. O seu chefe é um cliente seu. Ele vai te pedir para fazer um relatório, você vai ter que atender aquele relatório, né? Da mesma forma que você tem um cliente externo, que é aquele que passa na porta giratória e senta lá na sua mesa. É aquela pessoa que chega na sua empresa para te pedir alguma coisa. É o seu cliente também. Mas quando a gente fala de cliente interno, a gente fala de uma palavrinha chamada endomarketing. Endo, interno. Então, é a satisfação do cliente interno. E por último, a gente vai falar de conquistar, desenvolver e manter esse cliente. Olha só, estima-se que conquistar alguém, conquistar um cliente, e isso até na nossa vida pessoal, conquistar custa até 5 vezes mais caro, e isso até financeiramente, do que você manter, né? Um bom exemplo disso daqui é quando você começa a namorar. Vai convidar a menina para sair e tudo mais, tal. Vai levar num restaurante bacana. Se for para tomar um sorvete, vai numa sorveteria legal. Você vai escolher o melhor, né? E aí depois
que isso é a parte mais dispendiosa, você vai manter esse relacionamento. E aí já vem uma esperteza, inclusive, da mulher, porque como ela já está pensando em desenvolver no futuro, então quando você estiver na parte de manutenção, aí ela mesma vai falar para você, quando você chamar ela para jantar, vamos jantar, meu bem, vamos. Mas ela vai falar assim, pode ser num restaurante um pouco menos chique, pode ser num restaurante mais barato. Por quê? Ela já tem uma visão de futuro, ela já quer o quê? Um casamento. Então, para isso, ela já está ali tentando economizar, né? E aí a parte é que você acaba desenvolvendo. Então, da mesma forma com o cliente. Só que você vai ter que fazer isso tudo ali na frente, né? Na hora que o cliente estiver na sua frente, que ele passou na porta giratória, você vai ter que conquistar, manter e desenvolver o cliente, né? Porque as ações de publicidade, propaganda, já trouxeram ele até a sua mesa. E é ali que você vai precisar de desenvolver. A gente tem que falar também de como que a organização se comporta, né? Então a gente passa para o próximo slide, que a gente vai falar de orientação de organização. Então eu tenho aí pelo menos 6 tipos. Eu vou começar com essas duas, que é orientação para a produção e orientação para o produto. Pode voltar para cá. Você vai perceber que eu não vou ficar lendo, eu não gosto de ficar lendo lá o que está escrito. Isso eu acho que você vai fazer depois. Então vamos falar de orientação para a produção. A orientação para a produção, ela quer dizer o seguinte, que você tem que apoiar a sua empresa num tripé. Então, esse tripé é o quê? Uma eficiência produtiva, uma distribuição em massa e baixo custo. Tá, professor, mas o que é isso? Vou tentar exemplificar. Uma empresa que vende parafuso. Ninguém acorda na sua casa e fala assim, hoje eu preciso comprar um parafuso da marca X ou da marca Y. Ninguém acorda pensando nisso. A pessoa só quer comprar o quê? Um parafuso. E a empresa que produz parafuso sabe disso. Então ela tem que fazer o quê? Produzir muito parafuso. Então tem que ter uma boa eficiência produtiva. Uma distribuição em massa. Em todo lugar onde vende parafuso tem que ter o meu parafuso. Porque se o cliente chegar lá e ver e for barato, que é o terceiro ponto, ele vai comprar. Então essa é a orientação para a produção, né? Então essa é a orientação para a produção. A orientação para o produto, ela já é diferente. A orientação do produto, ela vai querer dizer para você o seguinte, que o meu produto, ele tem uma característica única, particularizada. O preço não é, agora, o mais vantajoso do meu produto. Não é o preço. Por quê? Porque eu quero que você entenda que o meu produto, só o meu produto que vai realizar aquilo que você deseja. Um exemplo disso daí é quando a gente começa a trocar o produto pela marca. Isso acontece muito. Quando você chega num lugar que você precisa de uma super cola, você não pede uma super cola não. Você pede o quê? Um super bonder. Por quê? Porque tanto o produto, né, quanto a marca, ela tenta incutir na sua mente de consumidor, que você só vai encontrar aquela super cola aonde? No super bonder. Você não chega pedindo uma fita adesiva transparente. Você pede o quê? Um durex. Pode ser até de outra marca, mas você pede um durex e todo mundo entende. Então, o produto é isso daí. Ele tem uma característica diferenciada. Agora nós vamos ver as que mais caem em prova. Essas são as que não caem não, despenca. Que é marketing, orientação voltada para venda e para o marketing. Qual é a sutil diferença que existe entre as duas? Nós vamos entender. E, na verdade, você vai perceber que ela nem é tão sutil, mas as pessoas costumam confundir. Então, é por isso que a banca geralmente explora. Ela quer o quê? Quer cobrar de você. Tá, mas o que é uma empresa orientada para a venda? Uma empresa orientada para a venda é aquela que entende que o seu produto, lá no balcão, lá na gôndola, sozinho não vai ser vendido. Ou então o seu serviço também não vai ser vendido. Tá, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa ela tem que ter um esforço de venda muito grande, um esforço de convencimento. O cliente às vezes compra sem nem entender que um dia ele precisaria daquilo. Quer um exemplo? Você está numa viagem de férias, você nunca vai acordar falando assim, ai meu Deus, como eu preciso comprar hoje um título de viagem. Você não acorda pensando nisso. E a empresa que vende título de viagem sabe disso. Então ela te convida para quê? Para um almoço, para um jantar. Traz a sua esposa, traz o seu marido, e ali eles vão te encantar, vão te mostrar o quanto, como que você viveu sem um título de viagem até hoje. E aí você acaba o quê? Adquirindo. E com isso eu não quero dizer que o título é algo ruim, não. Ele é algo bom, as pessoas utilizam para a sua vida.
Mas eu quero mostrar aí que a estratégia de convencimento é que é grande. Por quê? Porque o produto sozinho ele não se vende. Porque a pessoa às vezes não enxerga a necessidade. Diferentemente de uma empresa orientada para o marketing. A empresa orientada para o marketing, ela enxerga uma necessidade do mercado e ela quer o quê? Satisfazer o cliente, né? Enquanto a empresa de venda, o foco não é a satisfação do cliente, é o convencimento dele, no marketing é a satisfação que é o foco principal. Então você quer um exemplo desse tipo de empresa que vai prezar pela satisfação do cliente? A Nike. Se você é um atleta, se você costuma correr, você sabe que o tênis da Nike ele vai te dar uma estrutura melhor de corrida. Ele vai te cansar menos o seu pé, a anatomia do tênis vai favorecer aquela corrida, o impacto, tudo mais. Então, para você ter ideia, esses grandes jogadores, quando eles precisam quando eles querem uma chuteira especial, não sei o quê, vai atrás de quem? Da Nike. A Nike faz o desenho do pé e faz a chuteira naquele molde, justamente aquele produto específico. Ele quer o quê? Muito mais do que vender, ele quer satisfazer. São os desejos do cliente, é aquilo que o cliente tem de mais profundo, né? E essa questão de marketing, né, essa visão de marketing é algo recente. Antigamente, as empresas eram voltadas apenas para a produção, né? Tudo que a empresa queria era o quê? Produzir, 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 porque ela achava que se o mercado tivesse entupido de produto, o cliente ia comprar. Mas aí, lá em 1960, um sujeito chamado Theodore Levy, né, muita gente nomeou ele até como pai do marketing, enquanto alguns dizem que Kotler é o papa do marketing, porque Kotler é muito cobrado em prova. Mas esse Levy, ele escreveu um artigo que foi A Miopia do Marketing. E nesse artigo ele apontou muitos erros que as empresas cometiam, né, e começou a mostrar que a satisfação era algo bacana que as empresas tinham que perseguir. Então, as empresas começaram a perseguir isso de tal forma que um grande exemplo é a Coca-Cola, por exemplo, né? A Marlboro também fez isso, mas vamos pegar a Coca-Cola. A Coca-Cola, antigamente, ela achava que se tivesse Coca-Cola em todas as prateleiras, ela ia ser vendida. Hoje, se você observar até a propaganda da Coca-Cola, ela quer o quê? Ela quer te convencer de que aquele produto traz um benefício para a sua família. Observe, tem uma propaganda até recente aí de uma menina que quer fugir de casa, né? Mas aí tem uma Coca-Cola na mesa e a família está reunida. Então, ó, a Coca-Cola reúne a família. Aí a mãe traz um ovo todo diferente para ela. Poxa, eu vou levar a Coca-Cola e a minha mãe. Aí o irmão conserta o celular. Poxa, eu vou levar meu irmão e a Coca-Cola. E o pai, e enfim, ela leva a família toda. Por quê? Porque a Coca-Cola reúne a família. Olha só o marketing, o poder que o marketing tem de colocar isso na nossa mente, né? Então, o renascimento dessas empresas, principalmente, se deu a partir de 1960, depois do artigo da miopia do marketing de Theodore Levy. E agora nós vamos para os dois últimos, que são mais recentes. Eu queria colocar na tela a orientação social e a orientação holística. Mas, professor, o que é isso? Volta para cá. A orientação social, para você poder entender, ela determina as necessidades de um mercado-alvo e atende aquelas necessidades, com maior eficiência e com maior eficácia. Só que ela vai além. O que ela faz? Ela, além de atender aquela necessidade, ela ajuda aquela comunidade. A Natura, por exemplo, é um tipo de empresa que você vê inclusive em propaganda de televisão. Ela faz o quê? Ela ajuda a comunidade ribeirinha, aquele pessoal que extrai a matéria-prima que ela vai utilizar nos produtos dela, né? Um outro exemplo disso, a Vale, que antigamente era Vale do Rio Doce, hoje é só Vale. A Vale, ela faz o quê? Onde ela extrai minério, ela constrói estrada, constrói escola, ela estrutura, ela dá conhecimento para aquelas pessoas. E o que isso é diferente da orientação holística? A orientação holística, que também é conhecida como 360 graus, orientação 360 graus, ela é mais abrangente ainda, né? Além de tudo isso, ela se preocupa com o quê? Com a imagem. Ela existe nela uma correlação entre as partes. E essa correlação entre partes, ela tem um nome bonito. O nome dela é stakeholder. Eu vou escrever aqui para você. Pode ser que caia em prova. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui. Vou escrever aqui, ó. Stakeholder.
o que é esse stakeholder, que está ligado à orientação holística? Stake vem do inglês, e o inglês isso daí quer dizer o quê? Interesse, quem tem interesse. E holder é aquele que possui. Então, o stakeholder são os interessados. Então, envolve muito mais do que só a empresa. Envolve todos os interessados, inclusive você, consumidor. Neste exemplo específico da holística, eu não vou citar uma empresa que faz, não. Eu vou citar uma que foi contra isso daí, né? Que foi o inverso disso, que eu acho que é mais fácil você entender. Não vou falar nome porque para não ficar chato, mas existe uma marca de sapato muito famosa, inclusive, que ela começou a vender o quê? Pele de animal. A imagem dela ficou ruim no mercado. Existe uma grife famosíssima, internacionalmente famosa, que ela foi acusada de trabalho escravo. Então as pessoas deixaram de comprar dessa grife, por quê? Porque ela faz trabalho escravo. Então ela não se preocupou com essa orientação holística, né? Hoje em dia, devido a uma extrema competitividade, é muito difícil a gente pegar e dizer que uma empresa é só holística, que ela é só social, que ela é só para a produção ou para o produto. Não tem como, né? É muita competitividade. O que hoje as empresas fazem é se orientar para o mercado. Então tem uma tendência de orientação mista. E esses são os principais tipos de orientação que pode cair na sua prova, né? Então depois que a gente fala um pouco da orientação, a gente vai começar a falar o quê? De uma segmentação de mercado. Deixa eu apagar aqui. A gente vai falar de uma segmentação de mercado. O que é a segmentação de mercado? É você definir o seu mercado-alvo. Quem que você quer atingir. E para isso eu coloquei uma imagem, queria colocar essa imagem na tela. A gente vai encontrar aí um grupo heterogêneo de pessoas, do seu lado esquerdo, tem um grupo heterogêneo de pessoas, e do outro lado está aqueles que você segmentou. Observe que existe homem, mulher. Então, ali você não utilizou uma segmentação demográfica, que fala que, por exemplo, trata do sexo. Volto para cá. Tá, então, identificar um mercado com características semelhantes, por quê? Eu vou pegar ali de um monte de pessoas, algumas que eu quero as características que eu vou atingir com a minha ação de marketing. Qualquer ação de marketing que seja, que nós vamos estudar daqui a pouco dos 4Ps, que esses 4Ps em marketing, empresa de serviço, vira 7Ps e por aí vai. Mas vamos falar da segmentação. Na segmentação, a gente vai pegar esse grupo e vai dividir. Mas quais são os critérios? Vamos ver. Os critérios são principalmente esses daí. Critérios demográficos, geográficos, econômicos. Vou tentar explicar para você sobre esses três primeiros. Volta para cá. Demográfico é quando você separa por sexo, por exemplo. É quando você separa por gênero. Uma academia de mulheres é um critério demográfico, né? Vai pegar, vou fazer uma academia só para mulheres. Vou fazer uma barbearia. É um critério demográfico. Você vai atender basicamente homens. Pode ser geográfico. Aí nesse caso a gente tem um exemplo, por exemplo, de empresa de telefonia, que ela atende o país, né? A Oi, a TIM, a Vivo, atende uma região. Houve momentos em que algumas dessas empresas atendiam uma região menor ainda, né? Não era tão abrangente. Ou aspecto econômico. Se você decide, por exemplo, abrir uma agência Prime, uma agência estilo, né, do Banco do Brasil, por exemplo, ela vai ficar numa região onde tem um poder econômico maior, né? Pode ser também por personalidade, estilo de vida. Como que é um exemplo disso daí? Como que isso acontece? Se você resolve abrir, por exemplo, uma loja de suplemento, você vai atender o quê? Um público que gosta de academia. Então é por um estilo de vida. Pelo comportamento frente a um produto, como atitudes psicológicas ou uma segmentação multicritério, que você vai pegar vários critérios e vai atender vários públicos. Então a segmentação de mercado ela serve para definir como que as suas estratégias, que a gente vai estudar logo na próxima aula, como que as suas estratégias elas vão atingir esse mercado. Porque se você separa dentro de um grupo muito homogêneo, em que tem gente de todo tipo, se você separa isso daí e coloca cada um no seu lugar, o que vai acontecer? A estratégia que você fizer, ela vai atingir da mesma forma aquelas pessoas que vão dar respostas semelhantes. Então você vai oferecer um produto, uma vez que aquele público ele está segmentado, o que vai acontecer? Aquele público tende a comprar o seu produto, porque você direcionou, né? Você escolheu o público que você quer atingir. Mas isso acontece também com nós consumidores. Nós consumidores também fazemos isso. Quando a gente vai comprar um celular, por exemplo,
A gente sabe que o iPhone e o smartphone, por exemplo, o Android, né? Um smartphone Android ou o iPhone são diferentes. Então a gente vai escolher o que vai ser mais vantajoso para a gente. Né? Se você vai comprar um computador, até se você vai escolher um cachorro para sua casa. Isso também acontece. Eu vou escolher primeiro o quê? Eu vou fazer a segmentação. A gente faz isso até inconscientemente. Eu vou escolher primeiro o quê? O porte. Eu quero um pequeno, médio, grande porte. Qual o tipo de cachorro que eu quero? Pelo longo, pelo curto, para ficar dentro de casa, para ficar fora de casa. Então, em tudo na vida existe marketing. Em tudo. Então eu quero que a partir de agora você comece no seu dia a dia a todas as coisas que você vê na rua, você começar a enxergar marketing nelas. Enxergar atendimento focado em vendas. Porque assim, quando chegar na sua prova, você vai estar preparado não só porque você viu a matéria, não só porque você estudou, mas porque você internalizou aquilo, né? Porque você entendeu de maneira consciente, você foi até a origem, né? Essa nossa aula vai ficar por aqui. Nós já falamos do que é marketing, nós já falamos também de orientação das empresas, que é um ponto muito importante, você tem que entender bem a diferença entre cada uma delas, e nós falamos agora de segmentação de mercado, né? Nas próximas aulas nós vamos falar dos 4 P's, na próxima aula, e vamos falar que esses 4 P's viram 7 P's, e daí nós vamos deslanchando por todo o assunto que a gente tem. Muito obrigado, veja esse vídeo de novo, veja o material impresso, que tem muita coisa bacana para você ver lá, e continue estudando, que a gente se vê logo mais. Até breve, a gente se vê.